Meus caros, este vídeo é totalmente composto com a leitura de um texto de José António Saraiva, o texto sobre esta pouca vergonha que agora nos querem enfiar pelo cérebro dentro da ideologia de género, um texto que foi publicado no dia 3, portanto anteontem apenas, 3 de novembro, no Jornal do Sol, Nascer do Sol. Vou tentar lê-lo com a inflexão necessária para que toda a gente o perceba à medida que eu vou lendo, pois bem sabemos que é muito mais fácil as pessoas ouvirem uma ideia do que lê-la, especialmente quando a ideia é um pouco longa e este texto não é realmente dos mais curtos, mas vale a pena ouvi-lo até ao fim. O seu título é menino ou menina? E diz o seguinte: começar no ensino básico a induzir a ideia de que um menino pode afinal ser menina e vice-versa, leva a que se pense que isto é uma coisa fácil, que um menino pode transformar-se em menina, basta querer. Ora, isto, para lá de um tremendo embuste, é um crime. Um conjunto de deputados que se diriam respeitáveis, entre os quais Edith Estrela, Eurico Brilhante Dias, Pedro Delgado Alves, Porfírio Silva, Alexandra Leitão, Alexandra Quintanilha, etc., assinou um projeto de lei sobre a identidade de género que me leva a perguntar: leram o texto? Não podem ter lido. Por uma razão simplicíssima. Contém contradições tão evidentes que uma leitura, mesmo distraída, os levaria a recomendar a sua correção. Não falo já no conteúdo do projeto, já lá irei. Refiro-me apenas nas suas incongruências óbvias. O diploma aborda o direito de crianças e jovens em transição de género têm de escolher o nome porque querem ser tratados na escola, a casa de banho que querem utilizar, o balneário que querem frequentar, etc. Ora, a transição de género só pode legalmente iniciar-se aos 16 anos e uma pessoa de 16 anos já não é, evidentemente, uma criança. O projeto só poderia, pois, no limite, falar em jovens. Falar de crianças em transição de género é um absurdo e uma ilegalidade. Mas o projeto é todo ele um contrassenso. Prevê a formação especial de professores e do conjunto do pessoal escolar para lidar com este problema, a identidade de género, e a própria adequação das instalações escolares em todos os graus de ensino à nova realidade. Ora, para além dos enormes meios que isto exigiria, eu pergunto: e as próprias crianças? E os jovens? Podem formar-se os professores e restante pessoal para responder a este objetivo, em princípio, talvez, mas há uma barreira intransponível. As próprias crianças e jovens, todos sabemos como são implacáveis, como humilham impiedosamente colegas com problemas físicos ou psicológicos. Ora, por maior que seja a repressão nas escolas, ter numa sala de aulas um menino vestido ou fardado de menina será um forró-bodó para os colegas. Ele próprio não se sentirá bem. Por muito grande que seja a sensibilização dos alunos para este problema, ver um menino a ser chamado de Conceição, Isabel ou Felizmina será sempre motivo de chacota para a turma. E ter um menino a querer usar a casa de banho das meninas provocará uma revolução. Sei de escolas onde já tentaram experimentar esta ideia e as alunas revoltaram-se, acabando a medida por voltar para trás. Há barreiras que são intransponíveis, por maior que seja o empenho dos seus autores e mesmo a sua justiça. Este projeto de lei é um ato de voluntarismo impossível de ser levado à prática. E sabemos como o voluntarismo e o experimentalismo são perigosos na educação. Mas o diploma, sendo embora inviável, podia até ser bom. Só que é mau, muito mau. É mentiroso, para não dizer criminoso, e vou explicar porquê. Começar no ensino básico a induzir a ideia de que o menino pode afinal ser uma menina e vice-versa, leva a que se pense que isso é uma coisa fácil, que
que um menino pode transformar-se em menina, basta querer. Como se fosse carregar no botão de um interruptor. E um rapaz transformava-se em rapariga, e uma rapariga em rapaz. Ora, isto é um tremendo embuste. Os processos de transição de género, ou, falando mais diretamente, da mudança de sexo, são terrivelmente traumáticos do ponto de vista físico e terrivelmente traumáticos do ponto de vista psicológico. As pessoas que falam deste assunto com leveza nunca refletiram sobre ele. E, no fim de tudo, a mudança de sexo, que é o que se passa, não resolve o problema, pois é clinicamente impossível. Por mais hormonas que se deem, por mais cortes que se façam, por mais silicone que se injete, nunca num corpo de um homem nascerá uma mulher. E vice-versa. Há limites biológicos impossíveis de transpor. Qualquer pessoa de bom senso sabe isso. Mas a maioria tem medo de o dizer, teme ser considerada retrógrada, reacionária. Os próprios políticos de esquerda ou de direita têm medo de falar disto abertamente, refugiando-se em meias palavras. E assim, estes processos são liderados por minorias radicais, com objetivos duvidosos. A quem serve esta liberalidade levada ao extremo, passando a barreira mais intransponível entre os humanos, a que diferencia o homem da mulher. Um homem pode nascer pobre e tornar-se rico. Pode nascer fraco e tornar-se forte. Mas não pode nascer menina e tornar-se menino, porque nenhuma operação consegue uma transformação completa como estas. Só um golpe de magia poderia fazer isto, mas isso pertence ao mundo do espetáculo e não da ciência. Um adulto ter a ilusão de que pode transformar-se em mulher é, em minha opinião, um erro, mas, enfim, é com ele. Agora, um jovem com 16 anos poder fazê-lo, como já acontece, é uma precipitação perigosíssima. A adolescência é um período difícil, carregado de dúvidas, de angústias, de inseguranças e que muita coisa muda, sendo completamente insensato fazer uma operação radical como esta questão tão determinante. Agora, falar de transformação de sexo em crianças, isso é uma ideia de loucos. E de loucos perigosos. O processo tem mesmo de ser exatamente o oposto. Ajudar os meninos e as meninas a sentirem-se bem com o seu corpo, com o corpo que têm. Alto ou baixo, gordo ou magro, menino ou menina, e não estimular-lhes a dúvida, a insegurança e criar-lhes as ilusões de que podem mudar tudo. Não podem. Assim, apelo a Edith Estrela, Eurico Brilhante Dias, Pedro Delgado Alves, Porfírio Silva, Alexandre Leitão, Alexandra Quintanilha, para que coloquem a mão na consciência e vejam o que estão a fazer. Não falo de Isabel Moreira, porque esta não atua racionalmente. Age por militância ideológica que é do domínio da emoção e não da razão. Muitos parabéns a Saraiva. E está praticamente tudo dito. Pouco mais posso acrescentar, a não ser sublinhar uma ideia-chave. Em vez de injetarmos confusões no cérebro das crianças e dos jovens, prometendo-lhes coisas que eles jamais terão, porque um homem, por mais operações plásticas que façam, nunca fica uma mulher minimamente parecido com uma mulher. Talvez até exteriormente, mas nunca fica fisicamente, fisiologicamente, uma mulher. Ninguém lhe vai implantar úteros, ninguém vai implantar os órgãos sexuais femininos como deve ser. E o mesmo relativamente às mulheres que se querem tornar homens. Nunca serão homens a sério. Serão sempre uma aberração. Portanto, o caminho é o contrário, é ajudar as crianças que não se sentem bem com o seu corpo a aceitar esse mesmo corpo. Ninguém que nasça com uma genética para ter uma altura de 1,60 m pode ser jogador de basquetebol com 1,99 m, 2,05 m. E disso ninguém se queixa. E o oposto também é verdade. Quem nasce com uma genética para ser muito gordo vai passar a vida toda a passar fome e nunca fica com um corpo regular ou como aquele que ele almeja.
pode melhorar, é certo. Mas tudo isto é possível. O que não é possível é transformar um homem numa mulher e uma mulher num homem. Isso, hoje em dia, em 2022, é cientificamente impossível. Podem enganar essas crianças, esses jovens, podem dar-lhe essa esperança, porque eles, coitados, não sabem, não conhecem outros casos em que tudo isso foi mal feito e as pessoas ficaram com corpos completamente aberrantes. Nem ficam homens, nem ficam mulheres. Mas, com o tempo, todos eles começam a perceber que realmente, se era aquilo que eles queriam de início, eles foram enganados. Porque não vão ficar homens e não vão ficar mulheres, vão ficar verdadeiras aberrações, como algumas operações plásticas que nós vemos fazer hoje em dia em rostos que até eram agradáveis, mas depois no final de várias intervenções, umas para corrigir outras, ficam autênticos macacos. O meu objetivo com este vídeo é alertar os jovens e as crianças exatamente para o oposto daquilo que lhes vendem, daquilo que lhes indicam, daquilo que lhes dizem que é possível, porque não é. Estão a ser enganados, como rapidamente e infelizmente perceberão, só que depois é tarde. Se antes eram homens e tentaram passar para mulheres, nunca o conseguirão. Quando perceberem isso e quiserem reverter o processo, não vão ficar uma coisa nem outra. Vão estragar completamente a sua vida. Comparo esta ilusão àquela dos miúdos todos quererem ser jogadores de futebol como Ronaldo. Todos querem jogar muito bem a bola, todos querem ser Ronaldos, todos querem vir a ser multimilionários, esbeltos e tudo isso. Mas Ronaldos, reparem bem, Ronaldo só há um. E um ainda conseguiu ser Ronaldo. Agora, quando quiserem passar de homens a mulheres e de mulheres a homens, isso vão perceber que não vão conseguir, nenhum vai conseguir ser bem aceite, porque isso é cientificamente impossível. Não enganem as crianças, não lhes prometam viagens a Marte de ida e volta, não lhes prometam passar férias em Júpiter, porque isso, em 2022, é impossível. É apenas um sonho que não é alcançável. Como o sonho de não ser o Euromilhões. Eu bem sei que o Euromilhões sai alguém, mas nunca é a nós, é sempre aos outros. E neste caso, garanto-vos, este Euromilhões não sai, não sairá nunca a ninguém. Muito obrigado.